Olá, meus amigos! Aqui é o professor César Bodão e hoje nós estamos aqui para um assunto, ou para tratar de um assunto muito importante para quem vai fazer o concurso público, tá? É a nossa aula de correspondência oficial, também conhecido aí nos meios por redação oficial, tá certo? Então vamos lá, olha, correspondência oficial, você tem duas maneiras de fazer. Ou você faz a prova, que é um tanto quanto raro, mas existe. Você fazer a prova de uma correspondência oficial. Ou você faz a prova, que é o que acontece normalmente, uma prova referente à correspondência oficial, com os elementos que tratam da correspondência oficial. Então é isso que nós vamos ver. Então nós vamos ver na primeira parte os elementos teóricos relacionados à parte estrutural da correspondência e depois nós vamos ver exemplos de correspondência com os itens que constam na correspondência oficial. E você vai receber o material aí na sua casa que vai constar o exemplo que a gente está dando e um exemplo escrito para você imprimir, para você saber como é que é. Tudo bem? Então vamos lá. Olha aqui. A correspondência oficial está aqui. Deve caracterizar-se pela impessoalidade, pelo padrão culto da linguagem, pela clareza, concisão, formalidade e uniformidade, tá? Então são esses elementos: impessoalidade, padrão curto, padrão curto não, padrão culto, que curto? Padrão culto da linguagem, clareza, concisão, uniformidade e a formalidade. Nós vamos ver isso, cada item disso aí, e obviamente vamos fazendo alguns exercícios também, exercício da CESP principalmente. A CESP gosta muito desse tipo de exercício, né, de questão relacionada à redação oficial ou correspondência oficial, tá? Então vamos lá. Primeiro, comunicação oficial, ela serve para... Então vamos lá, olha. Quem é o autor da correspondência? Quem é que emite a correspondência? Sempre o autor é a administração pública, que pode ter como receptor ou a própria administração pública como instituição, ou o próprio cidadão. Quando é que o cidadão recebe uma correspondência oficial? Quando ele recebe, por exemplo, uma intimação. Quando ele recebe, por exemplo, uma solicitação. Ele pode receber uma intimação de um órgão público para estar presente em algum lugar, para dar um depoimento, correto? Então, normalmente a instituição, o órgão público, a administração pública, envia para outra administração pública. Eventualmente pode enviar também para o próprio cidadão. Ok? Bom, vamos lá. Primeiro item que nós temos que ver em relação à correspondência oficial, a impessoalidade. Então, o que significa isso? Você não pode colocar na sua correspondência oficial impressões pessoais. É da administração pública com uma linguagem bem direta, bem objetiva, sem impressões pessoais de quem emite e também impressões pessoais de quem recebe. Isso não pode estar fora, está na redação. Isso está fora. Isso não consta da redação oficial. Tá? É claro que nós usamos como parâmetro a recomendação da correspondência oficial realizada pela Presidência da República, que serve para o Brasil todo. Tudo bem? Então, veja bem, a impessoalidade é um dos itens e isso cai aí nos concursos, tá? Então, outra coisa, além da impessoalidade, é o quê? É a linguagem formal. Tudo aquilo, moçada, que você aprendeu quando você estava lá no segundo grau, quando você aprendeu, quando você estava na faculdade, sobre linguagem, a parte da concordância, isso que você está aprendendo aqui sobre linguagem também, a parte da concordância, nominal, verbal, regência, crase, sujeito, predicado, orações coordenadas, subordinadas e etc., você vai agora utilizar na sua correspondência oficial, tá? Então, por que isso? Você não pode colocar, por exemplo, linguagens típicas de grupo, as gírias, ou uma linguagem típica de um determinado grupo. Por quê? Porque você corre o risco de, passando de uma administração pública a outra, em um outro local, as pessoas não entenderem. Então,
é obrigatória porque é universal. É obrigatória porque todo mundo entende teoricamente. Então, o cidadão que passou num concurso, está numa administração pública, teoricamente, ele sabe, ele consegue entender a linguagem padrão, a linguagem formal. Então, você se comunicando nessa linguagem, qualquer pessoa, em qualquer lugar que ele esteja, vai conseguir entender e vai conseguir se comunicar através da linguagem padrão, a linguagem formal. Portanto, a linguagem formal é obrigatória, não é opcional, tá? Então, vamos ver aqui. Ó, uma questão que está colocada aqui, e quando você observar certo e errado, você vai observar que é uma questão do CESP, tá? Uma questão do CESP. Então, tá lá. Mário, analista de meio ambiente e de recursos hídricos do IEMA, precisa encaminhar à direção do Instituto parecer técnico sobre o impacto ambiental de determinada obra estadual. Nessa situação, Mário pode redigir o documento de modo informal, sem se preocupar com a linguagem padrão, visto que no serviço público a exigência de formalidade na redação de documentos restringe-se às correspondências externas. Claro que não! Claro que está errado. Tá? Acabamos de ver, tá aqui, ó, a linguagem formal é obrigatória nas correspondências oficiais. É obrigatória, seja ela em que nível se encontrar. Tudo bem? Então essa aqui é uma questão que está errada, você já mata, você pode ver que o CESP vai perguntar essas questões para você. Tudo bem? Outro elemento, desculpem gente, eu pouquinho gripado com esse tempo, tá? Mas vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Olha lá. Concisão. O que é concisão? Ser conciso é você conseguir escrever ter bastante comunicação num pequeno espaço, tá? Ou seja, transmitir o máximo de informação com o mínimo de palavras. É o contrário de você ser prolixo. Prolixo é você escrever e dizer pouco. Tá? Aqui é o contrário, você escreve pouco e diz muito, tá certo? É a concisão. Então, olha, primeira coisa, impessoalidade, já vimos. Não colocar impressões pessoais. Depois, a linguagem formal, que nós vimos que cai. E será que concisão cai? Olha, viu certo e errado, você está falando do quê? CESP, moçada. CESP. Olha lá. Em um documento oficial conciso, são eliminados termos desnecessários, o que permite transmitir o máximo de informação com o mínimo de palavras. Correto? Claro. A concisão, portanto, contribui para a clareza do texto oficial. Beleza! Correto! Certo? É isso mesmo. Ser conciso é você eliminar aquilo que é desnecessário para a sua comunicação ficar objetiva, clara. Correto? Então, questão moleza, viu? O CESP vai pedir para você, os concursos vão pedir para você essas questões teóricas, tá? Olha outra, olha lá. Embora as redações oficiais devam ser redigidas em regra de forma clara, objetiva, quer dizer, concisa, há situações em que se recomenda a prolixidade. Lembrando, acabei de falar de prolixidade. Ser prolixo é você escrever bastante e dizer pouco. Como nas exposições de motivos nas quais a redundância é necessário. Está correto isso, moçada? Claro que não. Está errado. Está errado. Tá? A concisão, assim como a formalidade e a impessoalidade, são itens obrigatórios numa correspondência oficial. Isso está no manual da Presidência da República em relação à correspondência oficial. Correto? Portanto, essa é uma questão equivocada. Viu? É difícil isso? Não é. Não é a correspondência oficial que vai te atrapalhar ou vai atrapalhar o seu sonho de passar no concurso público. Correto? Então vamos lá. Mais uma. Pronomes de tratamento muito importante, porque isso cai e cai bastante. Então, é só dar uma olhadinha aqui, é só dar uma estudada que você não vai ter problema, tá? Então vamos lá. Quando que eu uso Vossa Excelência? Eu uso Vossa Excelência para representantes dos três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Legislativo, aqueles que fazem as leis, tá certo? E aqueles que estão relacionados aos homens que fazem as leis.
Os deputados, os senadores, os deputados estaduais e federais, os vereadores, são pessoas ligadas ao legislativo. Já o governador, o senador, os ministros, essas pessoas estão ligadas ao executivo. E os juízes, promotores, desembargadores, ministros do Supremo Tribunal Federal, ligados ao judiciário. Tá? Para isso, nós usamos o pronome de tratamento Vossa Excelência. Tá? Bom, presta atenção agora para um negócio importante. Ó, muitas pessoas pensam, porque existe Vossa Excelência, e que existe a palavra vossa, que é originalmente um pronome de segunda pessoa, o verbo tem que ser colocado na segunda pessoa. Não precisa, aliás, não deve ser colocado. O verbo é de terceira pessoa. Vossa Excelência Vossa Excelência nomeará, Vossa Excelência fará, tá? Sua Excelência fez, Sua Excelência fará. Tá sempre verbo na terceira pessoa. Terceira pessoa. O pronome é um pronome de tratamento e os pronomes de tratamento usam verbos na terceira pessoa. E todos os correspondentes. Por exemplo, se você vai usar um correspondente, tipo um pronome possessivo, esse pronome possessivo também deve ser colocado, deve ser escrito em terceira pessoa, tá? Então aqui, ó. É que o verbo concorda com o substantivo que integra a locução com seu núcleo sintático. Vossa Senhoria, tá vendo? Nomeará. O substituto, Vossa Excelência, conhece o assunto, tá? Então é sempre na terceira pessoa. E ó, se você não lembra, os pronomes oblíquos de terceira pessoa são estes aqui, ó. Olha só, os pronomes oblíquos de terceira pessoa são esses aqui, tá? Até aqui, até eu li. E aqui são os pronomes possessivos de primeira pessoa, tá? Seu, sua, suas, tá certo? Meu, minha, seu, sua, pronomes possessivos. Ok? Beleza? Então, não esqueçam, verbo na terceira pessoa se o pronome for um pronome de tratamento, tá bom? Beleza? Vamos ver se isso tem questão também? Será que tem questão? Vamos ver mais para frente se tem questão. Opa! Tá aqui uma questão. Olha só. Certo e errado, falei... Gente, professor, só tem questão da CESP? Não. Vocês vão ver que tem questões de outros institutos também. Mas é que o CESP eu tenho mais exemplos de questão. Tá? Então nós colocamos aqui, é o concurso, né, o instituto que mais coloca isso em evidência. Tá? Então vamos lá. Ó. Por estar de acordo com as regras de concordância do padrão culto da linguagem, a frase Vossa Excelência indicareis. Olha aqui, ó. Vossa Excelência... Opa, o que eu fiz aqui? Aqui, voltou. Ó, Vossa Excelência indicareis, esse verbo está na segunda pessoa. Eu indicarei, tu indicarás, ele indicará, nós indicaremos, vós indicareis. Segunda pessoa do plural ainda, e Vossa Excelência está no singular. Então, tá certo? Não está certo. Eu já sei, eu só consigo fazer isso se eu estudar. Se eu não estudar, não consigo. Tá? Então, eu só consigo verificar isso se eu estudar. Olha aqui, ó. A frase Vossa Excelência indicareis, a vossa nova secretária seria adequado para compor a redação de documento oficial. Tá certo? Não, não tá certo. Tá errado. Por quê? Vossa Excelência, apesar de ter o vossa, o verbo é na terceira pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural. No caso aqui, terceira pessoa do singular. E vossa, tá vendo? Todos os pronomes relacionados a ele também tem que estar na terceira pessoa. Então aqui seria o sua nova secretária e não vossa nova secretária. Beleza? Tranquilo? Vamos para frente então. Vamos, que hoje está animado. Beleza? E olha, animação sempre. Confie no seu potencial que você vai passar no concurso tranquilamente, tá? Então aqui, ó. Vosso para falar com ele e sua para falar dele. Então tá aqui, ó. Vossa Excelência para falar com ele. Vossa Excelência. Eu coloquei excelência, mas pode ser qualquer outro pronome de tratamento. Então se eu uso vosso, é porque eu estou falando com ele. Se eu uso sua, é porque eu vou falar dele. Tá? Então assim, eu digo assim, se eu estou falando com ele, falo, Vossa Excelência nomeará sua secretária. Se eu estou falando dele, falo, Sua Excelência nomeará sua secretária. Tá? Então, Vossa Excelência para falar com ele, Sua Excelência para falar dele. Beleza? Bom,
Da mesma forma, os pronomes possessivos, referindo-se a pronomes de tratamento, são sempre em terceira pessoa. Acabamos de falar isso. Já fizemos até um exercício sobre isso. Beleza? Pronome de tratamento, verbo na terceira pessoa e os outros pronomes também na terceira pessoa. Certo? Belezinha? Ok? Vamos lá. Bom, então vamos fazer aqui um exercício. Ó. Vossa Excelência, pronome de tratamento, está, verbo na terceira pessoa, atarefado. Vossa Senhoria, também outro pronome de tratamento, agora diferente do Vossa Excelência, excelência para altas autoridades, nós já vamos ver isso aí, e Vossa Senhoria para quem não é autoridade. Deve estar satisfeito. Se for mulher, Vossa Excelência está atarefada, Vossa Senhoria deve estar satisfeita. Qual a diferença aqui? Presta atenção. Ó, aqui eu uso um tipo de concordância que é obrigatória, eu disse obrigatória, mas que não é feita pela gramática. Ela é feita pela ideia. É o que a gente chama de silepse. Vou escrever aqui em cima, ó. Silepse, tá? O que é a silepse? A silepse é uma concordância que se faz pela ideia. É chamada de concordância, ó, concordância ideológica. Tá? Concordância ideológica ou figurada. Por que ela é chamada de concordância ideológica, moçada? Por quê? Ela é chamada porque você faz a concordância pela ideia. Então preste atenção. Ó, se eu for fazer a concordância pela gramática, eu teria que dizer: Vossa Excelência está atarefada, mesmo a Vossa Excelência sendo homem. O que acontece? Fica deselegante. Não fica legal eu falar para um homem, Vossa Excelência está atarefada. Tá? Então aí eu vou fazer a concordância não pela forma gramatical, porque fica deselegante. Vou fazer pela ideia. Então, pela ideia eu digo, Vossa Excelência está atarefado, se for homem. Se for mulher, a concordância é normal. Tá? Ah, Vossa Excelência é bondoso. Por quê? Porque eu estou tratando com um homem. Eu estou tratando com um deputado, eu não vou falar assim, Vossa Excelência é bondosa. Não fica elegante, fica esquisito, tá? Então, eu falo bondosa para mulher, bondoso para homem. Atarefado para mulher, Vossa Senhoria deve estar satisfeito, porque é homem, e Vossa Excelência está atarefada para mulher, Vossa Senhoria deve estar satisfeita para mulher. Beleza? Então, aqui eu faço a concordância ideológica. Tá? E nós vamos ver depois concordância ideológica na parte da gramática específica para cada instituto. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Ok? Vamos à luta, vamos em frente que hoje tá bom, ó.